Olá, irmãos, eu sou Luiz dos Santos do canal Geração Iluminada. O tema de hoje é a continuação do vídeo anterior. Todos nós temos um diabo ou Satanás. Diabo ou Satanás são adjetivos. Eles significam ideia contrária, acusador ou opositor. Irmãos, como eu costumo dizer nos meus vídeos, o sistema religioso tradicional vem nos enganando todo este tempo. O sistema religioso tradicional sempre nos deu a ideia de que diabo Satanás é um ser espiritual do mal, um anjo rebelde que foi expulso do céu por Deus e caiu aqui na terra. E não é nada disso, irmãos. Todos nós já tivemos ou vamos ter uma atitude de diabo ou de Satanás. É a nossa natureza humana. Por exemplo, Judas Iscariote, quando traiu Jesus de Nazaré. Ele teve uma atitude de diabo, uma atitude de Satanás. Ele foi um acusador, um opositor, um traidor. E tudo isso veio da sua natureza humana. Não teve nenhum diabo, nenhum Satanás como criatura espiritual para manipulá-lo a fazer isto que fez com Jesus de Nazaré, não é isso? Segundo a história, segundo a Bíblia. E quando Pedro quis fazer 3 tendas, uma para Jesus de Nazaré, uma para Enoque e, se eu não me engano, outra para Abraão. E Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, tu para mim és pedra de tropeço. Irmãos, olha como o sistema religioso tradicional é complicado. Eles costumam dizer esta frase: o diabo vem para furtar, matar e destruir. E esta frase não existe na Bíblia. Não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é o seguinte, em João 10:10, diz assim: o ladrão vem para furtar, matar e destruir. O ladrão. E o sistema religioso tradicional trocou a palavra ladrão para o diabo. Simples assim. Em Malaquias 3:11 diz assim: e eu vou censurar por vós o devorador, e ele não mais arruinará para vós o fruto do solo, nem se mostrará a videira no campo infrutífera para vós, disse o Senhor dos Exércitos. E esta palavra devorador, o sistema religioso tradicional costuma dizer que é o diabo, é Satanás, para colocar medo em seus fiéis. E na verdade se trata de uma espécie de gafanhotos que devorava as lavouras. Em Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19 diz assim: no entanto, as coisas procedentes da boca saem do coração, e estas coisas aviltam o homem. Por exemplo, do coração vêm raciocínios iníquos, assassínios, adultérios, fornicações, ladruagens, falsos testemunhos, blasfêmias. Vocês estão vendo, irmãos? O sistema religioso tradicional pega essas palavras e diz que transforma em diabo, demônios, Satanás, para nos botar medo. E o texto se refere à natureza humana, carne ativada, uma ideia contrária, que vem do próprio ser humano, segundo a Bíblia. Em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17 diz assim: mas eu digo, persiste em dar por espírito, e não executareis nenhum desejo carnal, pois a carne é contra o espírito no seu desejo, e o espírito contra a carne, porque esses estão opostos uns aos outros, de modo que as próprias coisas que gostareis de fazer, não fazeis. Vocês viram, irmãos, que não tem nenhum ser espiritual do mal, e sim natureza humana, carne ativada? Estas são as verdades bíblicas, irmãos. Vamos acreditar mais nos textos bíblicos para que esse sistema religioso fraudulento pare de nos enganar. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus.
Graça e paz.